Essa é a personagem principal. O nome dela é Arendil. Sua mãe era uma concubina, então sua vida nunca foi fácil. O meio-irmão e a meia-irmã a intimidavam e humilhavam constantemente. Mas um dia, algo incomum aconteceu. Ofereceram-lhe um anel, que ela se recusou a aceitar. A velha que oferecia o anel disse que Arendil não precisava pagar. Só experimentá-lo já seria suficiente. A garota ficou confusa com as palavras da velha, mas, cedendo à insistência, colocou o anel. Assim que o anel tocou seu dedo, um brilho estranho apareceu. A velha sorriu e disse que o anel combinava com Arendil, como se tivesse sido feito para ela. E, naquele momento, a garota não podia nem imaginar que sua vida mudaria para pior. Desde que colocou o anel, ela morreu e renasceu 4 vezes. E todas as vezes, o motivo foi o mesmo, o príncipe Castion, que liderou uma rebelião para se tornar imperador. Por causa de um homem cujo rosto Arendil nunca havia visto, ela morreu repetidamente. Primeiro, na primeira morte, sua cabeça foi cortada por uma guilhotina. Depois, na segunda morte, foi perfurada por uma espada. Na terceira, foi atingida por uma flecha, e então mais uma vez. Arendil está furiosa e chama Castion de homem cruel, sem saber o que fazer para sobreviver. Ela se senta na cama, pensando em uma nova maneira de salvar sua vida. Arendil tem a ideia de conhecer Castion pessoalmente. Esse plano lhe dá a determinação para agir. Arendil decide seduzir o príncipe Castion quando o encontrar. Ela se olha no espelho e diz ao reflexo que não é feia, afinal. A garota se lembra de que o príncipe organizará a rebelião no ano em que ela completar a maioridade. Isso significa que ela precisa sobreviver até os 18 anos. Após 4 mortes, Arendil percebeu que precisava mudar sua vida. Em seguida, vemos alguém empurrando a heroína. Ela cai, bate a cabeça e sente dor. Quem a empurrou foi seu meio-irmão, Mortis Bellerophon. E ao lado dele está sua meia-irmã, Lilith Bellerophon, rindo de Arendil. Os dois partem de carruagem, deixando Arendil para trás. A garota queria muito ir à recepção organizada pelo príncipe, onde toda a alta sociedade estaria reunida. Na recepção, Arendil pretendia implorar àqueles ricos que ela tanto odiava por um futuro melhor. Abandonada por todos, usando um vestido velho, Arendil atravessa a floresta, decidida a chegar à recepção. Mas de repente ela para, surpresa com o que vê. Um jovem está dormindo no chão. Arendil quer se aproximar do jovem para pedir direções. Mas não nota uma pedra pequena aos seus pés. Ela tropeça e cai com força sobre o rapaz adormecido, acordando-o. Os dois ficam surpresos com o que aconteceu e se encaram, confusos. Foi assim que Arendil conheceu Kim, o guarda-costas de Castion. Foi Kim quem ajudou a garota a estabelecer contato com o príncipe, entregando cartas. Ao receber mais uma carta, Arendil fica muito feliz, e Kim pergunta o que ela gosta tanto nessas mensagens. Lendo as palavras calorosas de Castion, Arendil sorri sem perceber. Através da correspondência, Arendil aprendeu muito sobre Castion, e ele se revelou muito mais gentil e amável do que ela imaginava. Um dia, Kim perguntou se Arendil trataria Castion da mesma forma se ele mudasse completamente. Kim esclarece sua pergunta, se ela o aceitaria mesmo que ele não se tornasse imperador. Mas a garota não entende o que Kim quer dizer. E ele, por sua vez, não entende a reação dela. Mais tarde, Arendil lembra que, no começo, Kim causou uma péssima impressão, mas que depois ela passou a nutrir sentimentos calorosos por ele. Um dia, sentados juntos no telhado, Arendil convida Kim para serem amigos, já que nenhum dos dois parece ter amigos. Então, Kim pede que ela lhe faça uma promessa também. Ele pede que, quando estiver triste, Arendil vá procurá-lo. Essas palavras confundem a heroína. Mas, superando o constrangimento, Arendil promete fazer o que ele pediu. Ela se senta mais perto de Kim. Naquele momento, ela pensou que haviam se tornado os amigos mais próximos. Mas, algum tempo depois, em um dia chuvoso, a espada de Castion voltou a se cobrir de sangue. Arendil tremia no chão, chorando de medo. Castion estava diante dela com a espada ensanguentada, chamando seu nome. Descobriu-se que Kim era, na verdade, Castion, e ele exigia que a garota dissesse novamente o que já havia dito uma vez. Castion queria ouvir Arendil dizer que realmente gostava do príncipe. Antes, ela havia falado isso com honestidade, aproveitando a amizade entre eles. Agora ele pedia que repetisse aquelas palavras, mas Arendil só conseguia sentir cada vez mais medo. Castion pede que ela o engane,
e as mãos de Arendil tremem cada vez mais. Castion se inclina e pede que ela apenas diga as palavras certas, e então ele a deixará viver e ficar ao seu lado. Sorrindo, Castion pergunta à heroína em lágrimas se ela quer viver e se foi por isso que o procurou. Sem conseguir dizer uma palavra, tudo o que Arendil conseguia pensar era que nunca imaginou que Kim, a quem ela considerava seu melhor amigo, e Castion, que a havia matado 4 vezes, eram a mesma pessoa, e que suas palavras de afeto levariam a esse desfecho. Agora, a história será contada com mais detalhes. Quando criança, a mãe de Arendil lhe disse que um dia algo estranho poderia acontecer e que ela deveria ser especialmente cuidadosa. A menina perguntou por quê, e a mãe respondeu que, se fosse imprudente, acabaria em uma situação desagradável. Sua mãe lhe disse que sua vida poderia ser arruinada se ela baixasse a guarda por apenas um instante. Um dia estranho chegou. Arendil estava andando pelo mercado quando ouviu alguém chamá-la. A pessoa começou dizendo que a garota mal tinha dinheiro e não tinha mais nada. Chamando Arendil de coitadinha, a mulher que falou com ela disse que a garota era digna de pena. Vemos que era uma velha quem havia se dirigido à heroína, apontando o dedo para ela e dizendo que ela não tinha família nem pais. Isso deixou Arendil confusa. A velha continuou dizendo que apenas pessoas miseráveis viviam sob o mesmo teto que Arendil, e que aquilo era tudo o que ela tinha na vida. A garota tentou repreender a velha em voz alta, mas, em pensamento, concordava que tudo aquilo era verdade, e isso só a fazia se sentir pior. De repente, a velha apertou o punho em triunfo, sussurrando um alegre sim, o que deixou Arendil ainda mais desconcertada. A mulher então agarrou a mão da confusa Arendil, deixando algo em sua palma e retirando rapidamente as mãos. Arendil abriu a mão e viu o anel. A velha pediu desculpas por suas palavras e pediu que aceitasse o presente como um pedido de perdão. Arendil ficou surpresa com as ações da mulher encapuzada e recusou o presente. Disse que o pedido de desculpas era suficiente e que já estava tudo bem. Mas a mulher insistiu para que Arendil ao menos experimentasse o anel. A isso, Arendil concordou, sorrindo para a velha, pensando que aquilo apenas a acalmaria. Mas mais tarde, ao olhar para o anel e lembrar daquele momento, a garota pensa que, mesmo ali, já havia sido enfeitiçada por algo. E assim, Arendil colocou o anel a pedido da mulher. O tamanho do anel encaixava perfeitamente nos dedos finos da garota, e então uma luz ofuscante surgiu, obrigando nossa heroína a cobrir os olhos. Quando Arendil conseguiu abrir os olhos, percebeu que o brilho vinha do anel. E a voz da velha disse que o anel combinava com a garota, e que ela ficaria feliz se Arendil gostasse do presente. Quando a luz se dissipou, a garota perguntou o que era aquilo, mas a velha já havia desaparecido, deixando a heroína sozinha no meio da rua. Arendil tentou encontrar a mulher, mas não conseguiu. E mais tarde, já com o anel na mão, a heroína se arrependeu profundamente daquele encontro. Quando Arendil tinha 2 anos, sua mãe tornou-se concubina da família Bellerophon. A mãe da garota perguntou ao conde se ele realmente cumpriria sua promessa. Com um sorriso cínico, o homem prometeu que cumpriria a condição. A exigência da mãe era que o conde desse à pequena Arendil o sobrenome Bellon. Quando Arendil tinha 7 anos, uma tragédia aconteceu, sua mãe ficou gravemente doente. Um dia, sua mãe agarrou a garota de repente e a jogou na cama. Ela gritou que Arendil jamais deveria viver como ela viveu. Essas foram as últimas palavras de sua mãe antes de morrer. Mesmo após a morte da mãe, o duque não cumpriu sua promessa e não deu um sobrenome à garota. As humilhações contra Arendil só aumentaram, sua irmã puxava seus cabelos sem motivo, e seu irmão a chutava, chamando-a de fardo. E embora Arendil já estivesse acostumada com essa vida, às vezes sonhava simplesmente em fugir, em busca de liberdade, esquecendo a vontade de sua mãe. No ano em que a garota completaria 18 anos, o príncipe Castion iniciou uma rebelião, ordenando que todos os seus inimigos fossem mortos, e que a família Bellerophon não fosse poupada sob nenhuma circunstância. Quando Arendil foi capturada, tentou convencer os soldados de que não pertencia à família Bellerophon. Lembrou-se das palavras do irmão e da irmã, que a chamavam de parasita e filha de concubina. Mais uma vez, tentou dizer aos guardas que estava dizendo a verdade. Mas, no fim, a propriedade dos Bellerophon foi incendiada, e a garota morreu sem entender por que também havia sido morta. Imagens do passado passaram pela mente de Arendil, nas quais ela comia comida escassa sozinha. Lembrou-se de como sua irmã puxava seus cabelos, ameaçando cortá-los. A heroína sonhava com riquezas ou fama, acreditando que, assim, não seria tão infeliz. Já deitada na guilhotina, Arendil ouve a conversa dos carrascos que discutem a captura da família Bellerophon.
Um dos executores comenta que alguém avisou a família do conde, e eles conseguiram escapar. O fato de os Bellerophon terem desaparecido deixou a garota furiosa com tamanha injustiça. Após ouvir isso, Arendelle amaldiçoou a família Bellerophon e o príncipe Castillon com todo o seu coração, desejando que ele morresse atingido por um raio. E então, a lâmina da guilhotina caiu sobre seu pescoço. Mas imediatamente depois, ela acordou, ofegante e segurando o pescoço, enquanto a frase da velha ecoava em seus ouvidos, aquela em que dizia que ficaria feliz se Arendelle gostasse do presente. Sem entender nada, a heroína se viu de volta à praça do mercado. Ela passou novamente a mão no pescoço, tentando entender o que estava acontecendo. Por fim, Arendelle teve certeza de que seu pescoço estava inteiro e sem ferimentos. A garota olhou ao redor, confusa. Viu um prédio familiar ao lado do mercado. Observou os moradores comuns da cidade e percebeu que estava no lugar onde havia recebido o anel. Atonita, Arendelle se pergunta em voz alta o que está acontecendo. Ela não consegue entender se acabou de morrer ou se tudo aquilo era apenas um sonho. E esse foi o primeiro renascimento de Arendelle. Somos então informados de que, no Império de Tropeium, existe um costume estranho: apenas quem tem cabelos negros pode se tornar imperador. Acredita-se que, quanto mais escuro o cabelo, maior o poder divino, e só um homem de cabelos negros pode se tornar imperador. Não importa quantos filhos o imperador tenha, apenas um nasce com cabelos negros. Esse é o filho da imperatriz Judas. Seu nome é Júpiter de Eper. E há também o filho da concubina Thalia, que desapareceu e retornou quando o menino tinha 14 anos. Seu nome é Castillon de Eper. Pela primeira vez na história de Tropeium, nasceram 2 príncipes de cabelos negros. Por isso, a situação em torno da sucessão ao trono é instável, o que é natural. Voltamos agora à propriedade dos Bellerophon. É noite. Lá, em seu quarto, Arendelle conversa consigo mesma, raciocinando que não é possível morrer e ressuscitar, concluindo que tudo não passou de um sonho. Finalmente decide que tudo aquilo foi apenas um pesadelo. Mas então, Arendelle se encontra na mesma situação novamente, amaldiçoando Castillon. Vendo-se outra vez na guilhotina e lançando maldições com suas últimas palavras, mas retornando novamente, a heroína não teve escolha a não ser aceitar que aquilo tudo não era um sonho. Na tentativa seguinte de escapar, Arendelle decide fugir. Mas falha de novo e é capturada pelos cavaleiros de Castillon em uma nova tentativa. Arendelle tentou usar informações obtidas com o duque, mas não conseguiu entrar no palácio. Então tentou o contrário, contar algo ao duque. Mas o duque não acreditava que Castillon ousaria se rebelar contra a imperatriz, que tinha enorme influência. E, mais uma vez, o resultado foi o mesmo. Após várias tentativas, Arendelle pergunta desesperadamente o que deve fazer, já em seu quarto. A heroína pensou que, como continuava morrendo, algo precisava mudar. Refletindo sobre todos os acontecimentos, chegou à conclusão de que ressuscitava por causa do anel. E que morria sempre por causa do príncipe Castillon. Então, Arendelle decide que precisa encontrar o príncipe pessoalmente. Pelas experiências de vidas anteriores, ela lembra que Castillon participava da vida social até o início da rebelião, para observar a nobreza. Por isso, Arendelle quer participar do próximo baile. Embora não tenha convite, acredita que não precisa de um. A garota sonha que, na recepção, poderá encontrar Castillon e se aproximar dele. E, se tudo correr bem, ela irá seduzir o príncipe, pois, segundo ela mesma, sua aparência não era feia. Alguns dias depois, próximo ao condado de Lysian, nossa heroína decide colocar seu plano em prática. Diante dos portões da propriedade, Arendelle pensa que seu meio-irmão e irmã passarão por ali. E como ela subornou o cocheiro deles, poderá viajar junto. Quando os cavalos se aproximaram e o cocheiro gritou aos guardas que a família Bellaron havia chegado, Arendelle ficou muito feliz. Ela pulou bem na frente da carruagem, bloqueando o caminho dos cavalos, e entrou no veículo, dizendo ao cocheiro que podiam seguir viagem. Seu meio-irmão e meia-irmã a olharam confusos. Mortis perguntou, surpreso, o que Arendelle estava fazendo, e ela mentalmente decidiu que era óbvio que ele iria, pois adorava festas. Arendelle pediu permissão para ir ao baile também. Mas Lilith ordenou ao cocheiro que parasse, dizendo que se Arendelle fosse com eles, viraria um motivo de chacota, como pensava sua meia-irmã. A heroína disse que ficaria quieta num canto, que ninguém notaria sua presença. Mas Mortis agarrou a garota pelo peito, gritando que ela envergonharia a casa deles. Mortis chamou Arendelle de parasita novamente, e a expressão da garota mudou.
Ela calmamente perguntou ao irmão se ele sabia como era perder a cabeça. Mortis não entendeu o que ela quis dizer. Como se estivesse em transe, Arendelle tocou a cabeça do irmão e disse que ela já havia feito esse som de baque antes. E que, como uma maçã de um galho, caiu do pescoço do amado irmão. Tão belo, Mortis olhava para a garota com medo. Continuando seu discurso, a garota tocou o cabelo de Mortis, e ele permanecia em choque. Arendelle descreveu o quão realista havia sido quando a cabeça do irmão quicou como uma bola e rolou diante dos olhos do povo. Mortis perguntou que tipo de loucura ela estava dizendo. Mas então Arendelle agarra o irmão pelas lapelas do casaco e grita para que a deixem em paz, que mostrem piedade e apenas a deixem ir com ele sentada em silêncio. Em seguida, Arendelle percebe que perdeu o controle e seu irmão e irmã a olham com olhos arregalados de surpresa. Depois disso, Mortis empurra a garota com força, e Arendelle cai da carruagem na rua, enquanto seu irmão grita que ela é uma louca. Arendelle, por sua vez, também xinga seus parentes enquanto está sentada no chão, embora eles já não possam mais ouvir suas palavras. No entanto, ela rapidamente se levanta, esquecendo os problemas, porque conseguiu parcialmente o que queria. Ela se encontrava no território do Conde. O castelo do Conde Lysian fica localizado na floresta. Apesar de já estar nas terras do Conde, a heroína se perdeu, e seu vestido ficou ainda mais danificado. Mas então ela parou, surpresa. Arendelle viu um homem dormindo no chão. Olhou para o cavalo dele e suas roupas caras e concluiu que o adormecido era um aristocrata. O jovem adormecido era muito bonito. Arendelle notou isso imediatamente. Mas ela precisava de ajuda. Justificando-se, dizendo que ele não deveria estar dormindo assim ao ar livre, ela decidiu acordar o aristocrata e pedir informações. Começou a se aproximar cuidadosamente do jovem, mas seu pé tocou uma pedra saliente, e com um grito alto, Arendelle caiu bem em cima do estranho, acordando-o. Seus olhos se encontraram, mas o jovem não ficou nada feliz com o ocorrido. Arendelle se levantou e pediu desculpas ao estranho, mas em vez de responder, ele imediatamente sacou sua espada. Derrubando a heroína no chão, o estranho perguntou quem ela era. Segurando-a com o peso do corpo, o jovem ergueu a lâmina sobre o pescoço de Arendelle. Mas ela, assustada a ponto de tremer, não conseguiu responder de imediato. O estranho a encarou com um olhar ameaçador e ordenou que respondesse se não quisesse morrer. No entanto, Arendelle ficou ainda mais apavorada e permaneceu em silêncio. O jovem bonito repetiu a pergunta, ameaçando-a novamente com a espada. Ao ver a lâmina, seus pensamentos foram direto para todas as mortes que já havia sofrido. O jovem então afastou a espada do pescoço da garota, cansado de seu silêncio, dizendo que ela provavelmente não responderia. Imediatamente após isso, ele declarou que Arendelle precisava morrer, o que a fez entrar em pânico. Arendelle gritou de medo e começou a agitar os braços, surpreendendo o jovem. A espada voou das mãos dele, caindo na grama. A garota rapidamente se levantou e correu para longe do estranho, tremendo da cabeça aos pés. O jovem ficou com uma marca da pancada na mão e não entendia de onde a garota havia tirado tanta força, já que ele segurava a espada com firmeza. Mas então o jovem viu um anel no dedo da estranha. Aproximou-se rapidamente de Arendelle. O jovem de repente agarrou a mão da garota com o anel. Pairando sobre a heroína surpresa, ele perguntou se aquele anel era dela. Arendelle confirma que sim e pergunta se o jovem conhece aquele objeto, mas ele permanece em silêncio. O tom do jovem muda, e ele pergunta o nome da heroína. Ela se surpreende e não entende de imediato o motivo da pergunta. Mas, recobrando um pouco o raciocínio, Arendelle pensa que não deve dizer seu nome verdadeiro a um maluco desses, e tenta ganhar tempo. Sob o olhar insistente do jovem, Arendelle se apresenta como Elizabeth Luna, raciocinando que provavelmente nunca mais se verão, então poderia se passar por uma aristocrata. O estranho pergunta novamente se ela é filha da família Luna. E nossa heroína, feliz por ter sido acreditada, confirma alegremente. Arendelle pensa consigo mesma que a verdadeira filha da família Luna tem a saúde muito frágil e não sai de casa, então ninguém sabe como ela se parece. O jovem diz que é uma grande honra conhecer Elizabeth, ao que a garota, sorrindo, responde que não é para tanto.